Olá pessoal, depois de alguns meses sem postar nenhum vídeo aqui no canal, nós estamos de volta, né, com uma nova pegada. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevam, que façam aí os seus comentários, que deixem o seu like para nos ajudar, que compartilhem. Gente, nesta nova etapa, nós gostaríamos de estar tratando de temas um pouco mais abrangentes, né? Temas mais diversos, como por exemplo, nós vamos falar sobre política, é óbvio, não podemos fugir disso, mas também vamos falar sobre agricultura, agricultura orgânica, vamos falar sobre plantas, né? Temas mais diversos que demandam hoje a sociedade. Meus queridos, nós estamos vivendo um período de ruptura na sociedade contemporânea. E isto é normal, né? Acontece aí por todo o longo período, toda a história. O período mais longo na história que nós temos é o chamado o período gótico, que durou aproximadamente 1200 anos. Os demais todos são períodos muito menores. Hoje nós podemos contemplar aí no período pós-Segunda Guerra, houve uma calmaria na sociedade mundial. No Brasil nós podemos falar com a saída do governo militar e a ascensão da esquerda ao poder. Houve os primeiros anos de turbulência, depois houve uma calmaria e hoje a sociedade ela abriu os olhos com relação a tudo que está sendo feito para desconstruir a sociedade. Um período da história, para quem estudou, quem fez o ensino médio, vai lembrar dos períodos literários, e um período na história que parece muito com o que estamos vivendo nesse momento é o romantismo. Aí no final do século XVIII, nas 3 primeiras décadas do século XVIII, as primeiras décadas do século XIX, que viveu o período romântico, o romantismo como queira. Nós vivemos hoje parecido com aquele período, né? Porque o ser humano ele está olhando mais para si, para o seu interior. Ele está olhando mais para a natureza. Vou dizer para vocês algumas das coisas que nos assemelham ao romantismo. Por exemplo, o apego às coisas mais naturais. Estamos voltando aí, saindo da gama do consumismo dos remédios químicos produzidos pelos grandes laboratórios, e grande parte da população hoje está voltando-se para as plantas, para os remédios naturais, as plantas, certo? A agricultura orgânica é um outro ponto que nos mostra que a população está, de certa forma, abandonando, deixando de lado, claro, a alimentação corporativa produzida aí pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, que tem aí aproximadamente 7 alimentos para toda a população, 7 alimentos que compensam eles produzirem em grande escala, aproximadamente. E aí as pessoas estão acordando, abrindo os olhos, principalmente devido às redes sociais, que têm feito um trabalho excelente na nossa sociedade de conscientização. As pessoas estão olhando para aquelas plantas que não tem valor comercial, mas tem um valor nutricional muito grande, e as pessoas estão consumindo. Os remédios naturais estão tendo uma grande importância, tá? Alguns pontos que nos mostram a ruptura com o sistema antigo. Primeiramente, as grandes manifestações ocorridas principalmente no Egito e na Síria na primeira metade da década que vivemos. No Brasil, particularmente, as grandes manifestações aí no pró-impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. E alguns outros cenários, alguns outros eventos que vêm ocorrendo aí no cenário tanto nacional como mundial. Então, meus caros, a volta à natureza, a valorização da vida, as pessoas trabalham muito, deixam as suas famílias, deixam seus filhos
para trabalhar, para ganhar dinheiro. E hoje há um movimento contrário a isso. As pessoas estão mais voltadas, olhando mais para as suas famílias, para a criação dos filhos, para a manutenção da cultura. Houve um momento, movimentos de contracultura, principalmente pela esquerda brasileira, aqui falando de Brasil, um movimento contra a cultura para destruir a nossa cultura. Hoje nós temos um retorno. As pessoas de bem começaram a abrir os olhos. Não digamos exatamente pessoas de bem, porque tem pessoas de bem também na esquerda. Sim, estão sendo enganados, infelizmente. Mas são pessoas de bem, só precisam acordar, abrir os olhos, certo? Uma outra coisa. Acontece já nos Estados Unidos, já há algum tempo, pessoas abandonando as cidades e indo morar, vamos dizer, nas florestas, os chamados caçador-coletor, voltando aos primórdios da humanidade, tornando-se caçador-coletor, a apreciação pela natureza, voltar a viver a natureza, aprender os métodos de sobrevivência. São eventos no mundo que nos mostra que nós estamos no momento de ruptura. A religião por muito tempo foi banalizada. O sexo foi banalizado. A sociedade conservadora, a sociedade mais religiosa, mais tradicional, boa parte dessa sociedade ela acordou e agora nós estamos vivendo um retorno a esses valores. A preservação ou a reimplantação desses valores na nossa sociedade contemporânea. A indústria cinematográfica, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, todas elas vêm trabalhando já há décadas para tentar destruir tudo aquilo de bom que nós estamos na sociedade, que nós vemos na sociedade. Destruir a saúde, destruir a educação, destruir a economia e alguns outros fatores. No entanto, parte da população percebeu isso. Uma boa parte da população, hoje, vem trabalhando na produção do próprio alimento. Se não no todo, mas em partes. É difícil você dispor de terra para produzir todo o seu alimento, mas pelo menos em partes, a população está produzindo. Como diz Salomão, um dos seus provérbios, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eis que não há nada novo embaixo do sol. Assim como na antiguidade, a sociedade, os povos antigos saíram das cavernas e começaram a praticar a agricultura de subsistência. Depois, uma agricultura mais em grande escala para alimentar os seus povos. Hoje, a população atual está percebendo estes valores. Então, meus queridos, eu gostaria de pedir aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu gostaria de pedir para você compartilhar, para você curtir, para você se inscrever no canal, para você nos incentivar com este trabalho. Nos dê dicas aí de temas que possamos estar trabalhando. Um grande abraço a todos e até a próxima.